Pessoal, então vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, né, pela dificuldade que vocês estão tendo em relação aos radicais, né, a radiciação e suas operações. A gente viu as propriedades anteriores, né, a gente viu aí 4 propriedades, e são as propriedades que nos ajudam a resolver as operações, tá? Então, olha só, a radiciação é a operação inversa da potenciação, né? Porque a gente tem raiz quadrada de 4 igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. A gente tem raiz quadrada de 9 igual a 3, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Raiz quarta 16 é igual a 2, pois 2 elevado à quarta potência é 16. Né? Então, são operações inversas, né? Sempre que for possível eu extrair a raiz, eu tenho que extrair. Eu não posso falar raiz quadrada de 4. Não, a resposta é 2, né? Então, sempre que for possível, eu tenho que executar isso. Olha só, aqui eu fiz uma reta com as raízes, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó, a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, né? O que é um número irracional? Lembra lá que a gente tem as dízimas periódicas que tem a repetição após a vírgula, que tem um período que se repete? A raiz de 2 não é assim. Ela tem números aleatórios, né? Então, raiz de 2 é um número irracional, raiz de 3 também. As raízes dos números primos são irracionais, tá? Então, tem aqui a raiz quadrada de 4, 2. Aí, no intervalo de 2 até o 3, eu tenho raiz quadrada de 5, de 6, de 7 e de 8. Mas olha só, a raiz quadrada de 8, eu posso simplificar ela. Olha só, aqui eu fiz a decomposição do 8 em fatores primos. 2 ao quadrado é 4, né? A raiz quadrada de 4, 2. Então, isso sai fora do radical, utilizando a propriedade, ó. Corto o expoente da potência com o índice do radical e jogo para fora, né? Então, a raiz quadrada de 8, eu tenho que escrever ela como 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 9 é 3, de 10. Se eu quisesse falar a raiz quadrada de 10, como é que eu poderia escrever a raiz quadrada de 10? Não seria 5 vezes 2? Não adianta eu querer tirar a raiz quadrada de 10. Eu vou ter dois números primos, tá vendo? No seu produto. Raiz quadrada de 11, raiz quadrada de 12. Tá vendo? Ó, fiz a decomposição do 12. Esse doisinho foi para fora do radical. Então, o 12 eu consigo escrever como 2 raiz de 3. Raiz de 13, de 14, de 15. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 17, de 18, que eu também posso fatorar o 18, ó. Escrever ele como 3 raiz de 2, raiz de 19 e assim vai. Ou seja, eu tenho muito mais raízes que eu não consigo resolver, que não são exatas, né? Do que as próprias raízes quadradas. Então, olha só. Tem uma raiz, o que eu faço? Tento extrair a raiz. Não é possível? Vai ficar dentro do radical, não tem problema, tá? Então, na adição algébrica, eu tenho aqui raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 100 menos raiz quadrada de 36. Tudo quadrado perfeito. Tudo eu consigo extrair a raiz. Raiz quadrada de 16, 4. De 100, 10. De 36, 6. 4 mais 10, 14. Menos 6, 8. Tá vendo? Olha aqui a outra. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz cúbica de 64 é 4. Raiz quinta de 32 é 2. Como é que eu faço isso, gente? A decomposição. Lembra lá, ó? Divide, decompõe 32 dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Lembra disso? É a decomposição, né? Então, resolvendo 12 menos 4, 8, mais 2, 10.
Nesse outro exemplo aqui, eu não tenho raiz quadrada exata. Como que eu vou fazer? Faço a decomposição, né? E olha só, eu tenho radicais semelhantes na hora de fazer a solução aqui, né? Raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2, de 50, 5 raiz de 2, de 18, 3 raiz de 2. Como é que eu resolvo isso? Eu somo os termos que estão na frente, faço a operação com eles. 2 mais 5, 7. 7 menos 4, 7 menos 3, 4 raiz de 2, ok? Aqui da mesma forma, ó, um pouquinho mais elaborado, eu tenho a raiz cúbica de 81 e a raiz cúbica de 24. Decompus, olha só, fiz a decomposição. Eu tenho aqui o 2 que estava de fora, o raiz quadrada de 81, raiz cúbica de 81, ficou 3 raiz cúbica de 3, né? Então, esse 2 vezes 3 eu multipliquei e mantive a raiz cúbica de 3. Aqui da mesma forma, raiz de 24, né? 8 vezes 3 dá 24, tá vendo? Esse 2 foi para fora. E aí multiplicou, 3 vezes 2, 6, raiz de 3. Então, eu tenho aqui, no final, 12 raiz cúbica de 3. Esse é o meu resultado, tá? Então, assim, tudo tem que decompor, né? Todos eu tenho que fazer a decomposição, eu tenho que organizar, tá bom? Vamos lá ver, então, na multiplicação. Multiplicação e divisão só pode ser feita com radicais de mesmo índice. O que é o mesmo índice? Eu tenho que ter o mesmo númerozinho aqui dentro. Igual aqui eu tenho raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 5, né? Então, ó, multipliquei tudo. 2 vezes 6 vezes 5, 60. Opa, mas raiz quadrada de 60 eu posso decompor ele, né? Então, eu vou ter aqui na decomposição do 60, 2 ao quadrado que vai para fora e o 3 vezes 5 que está aqui dentro. Olha só, 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Transformei num produto. Esse expoente é igual ao índice, o 2 foi para fora. Então, o resultado aí, 2 raiz de 15. Já aqui eu tenho índices diferentes. Eu tenho raiz quadrada de 2 e raiz cúbica de 3. O que eu preciso fazer? O MMC entre os índices, né? Então, fiz o MMC, deu 6. Tá, para que eu tenha 6 no índice, o que eu vou fazer com 2? Eu preciso multiplicar ele por 3. Se eu multiplico fora, eu tenho que multiplicar dentro, eu tenho que fazer a elevação dentro. A mesma coisa aqui, eu tenho 3. Para que eu tenha 6, eu multipliquei por 2. Então, ficou aqui 2 de fora, eu tive que colocar o 2 dentro, certo? 2 ao cubo, 8. 3 ao quadrado, 9. Então, agora sim, 8 vezes 9 dá 72. Raiz sexta de 72, que vai ficar dessa forma. Não adianta decompor o 72, porque eu não vou ter nenhum número elevado a 6 para jogar fora do radical, né? Então, fica a raiz sexta de 72. Na divisão, da mesma forma, joguei tudo dentro do radicalzão e resolvi. 20 dividido por 10 dá 2. Na potenciação, olha só, aqui eu usei o produto de radicais. Se eu quisesse ter cortado o índice com o radical, podia, vai dar 2 do mesmo jeito, né? Só que a potenciação é uma multiplicação contínua. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Tá vendo que dá o mesmo resultado? Eu posso usar qualquer uma das propriedades que irá facilitar o meu cálculo, ok? Agora aqui eu já tenho um número fora e um número no radical. Vou elevar os dois ao cubo, né? 3 elevado ao cubo, 27. Olha o que eu fiz com 2 elevado ao cubo. Como é que eu posso escrever o 3? Eu não posso escrever o 3 como 2 mais 1? Foi o que eu fiz. Escrevi 2 ao quadrado vezes 2, certo? Esse 2 aqui, ó, eu cortei com esse aqui e esse 2 foi para fora do radical. 27 vezes 2 dá
54 raiz de 2. Então, na potência, eu tenho que elevar tudo. Tanto o que está de fora, o número que estiver de fora, quanto o radicando que está dentro do radical. Na radiciação, bem tranquilo, olha só. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3. É a multiplicação dos índices, tá? Então, multipliquei. 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Aqui é um pouco mais elaborada, porque eu tenho 4 raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 2. Quando eu observo isso aqui, eu entendo que esse 2 estava aqui dentro. Então, eu vou retornar ele para cá. Olha só. 2 ao cubo, tá vendo? Ele estava de fora, se ele está fora, porque ele estava dentro. 2 ao cubo dá 8, mas eu não vou resolver isso, eu vou utilizar a propriedade da potência. Então, 3 mais 1, eu vou ter 2 elevado à quarta potência. E aí, vou multiplicar os índices que está de fora, olha só. 4 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 12. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E aqui eu mantive o 2 elevado à quarta potência, porque eu posso simplificar, né? 24 dividido por 4 dá 6, 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu tenho raiz sexta de 2, tá? Então, tá aí a potenciação e a radiciação de radicais, tá?